Agora, se imagine nessa situação onde você teria uma única oportunidade para fazer uma pergunta para Jesus, e é a última pergunta antes que ele seja assunto aos céus. Você nunca mais vai vê-lo. E qual seria essa pergunta que está lá queimando dentro dos próprios discípulos, a ponto deles o fazerem nessa ocasião, né? E essa pergunta, então, está no versículo 6. Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Tá? Então, essa é uma pergunta importante. Poderíamos rapidamente pular para aquela ideia de restauração política, onde os romanos iriam ser expulsos, o trono davídico de alguém da linhagem da tribo de Judá seria colocado, o culto a Deus fosse reestabelecido no templo, e poderíamos meramente pensar que essa é a pergunta dos discípulos. E no fundo ela tem esse viés também. Mas o que está acontecendo aqui é algo um pouquinho mais abrangente, e essa pergunta é fundamental, é importantíssima para o autor do livro de Atos, que é o mesmo autor do Evangelho, o terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas. Então nós precisamos, então, tentar entender um pouco o porquê dessa pergunta e entender as implicações da mesma. E essa implicação vai ter a ver aqui com missões, porque a resposta que Jesus dá no versículo 8 é o verso bem conhecido de Atos 1:8, não é mesmo? Bom, então, primeiro vamos tentar analisar e entender um pouco do contexto, do porquê que Jesus responde dessa maneira e por que os discípulos têm essa pergunta queimando aí em seus corações, né? Quando a gente olha para o ministério terreno de Jesus, nos evangelhos, toda vez que Jesus teve o encontro ali com gentios, a atitude de Jesus é um pouquinho ambígua. Em certos momentos, como no encontro com o centurião romano, Jesus expressa que ele não encontrou tamanha fé em Jerusalém, e próprio o centurião, ele reconhece a autoridade de Jesus, dizendo ele mesmo, o centurião, era um homem de autoridade, e ele, com uma ordem, poderia mover as tropas, vá para cá, vá para lá. E da mesma forma, esse centurião, reconhecendo a autoridade de Jesus, nem precisaria entrar na casa dele, mesmo porque esse não era um costume que os judeus faziam, porque eles se contaminariam cerimonialmente na imundícia dos pagãos, e ele reconhece que uma ordem de Jesus seria suficiente para curar o seu servo. Quando, numa outra ocasião, Jesus vai até uma região dos gentios, Gadara, ele chega até ali e vai se encontrar ali com aquele endemoniado. O endemoniado quer segui-lo, o endemoniado, depois de liberto, quer se tornar um dos seus discípulos, e a resposta de Jesus foi não. Fique aqui na sua terra, testemunhe o que aconteceu aos seus, mas você não será um dos meus discípulos. Rejeitando alguém que teria um testemunho fantástico a contar, alguém que teria uma história de prender a atenção dos ouvintes por onde ele passasse junto com Jesus. Estaria ali a prova de alguém restaurado, alguém que vivia literalmente na sarjeta, nos túmulos, revirando-os, alguém que tinha uma legião de demônios dentro dele, e a atitude de Jesus foi simplesmente mandá-lo embora. Na missão que Jesus dá aos 12, em Mateus capítulo 10,
Ele deixa bem claro no início: não entrem na cidade dos gentios, nem na dos samaritanos. Que preconceito é esse de Jesus para com os gentios e estrangeiros? Afinal de contas, nós não somos judeus, nós somos gentios. Ainda mais surpreendente é a atitude de Jesus para com a mulher cirofenícia. Quando essa mulher, atribulada por uma filha endemoniada, nós que somos pais, alguns de nós que somos pais, sabemos da angústia quando um filho nosso adoece, e essa era a angústia dessa mãe. Será que Jesus não foi simpático à angústia, ao sofrimento dessa mãe, que via ali em Jesus a única esperança de ter a sua filha curada? E a atitude de Jesus é surpreendente. A resposta dele foi: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas mais surpreendente ainda é a atitude dessa mulher que diz que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, né? Como podemos entender a atitude de Jesus para com os gentios? A resposta para isso está dentro da pergunta dos discípulos em Atos 1:6. Será esse o tempo, Senhor, que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E esse é o ponto importantíssimo, então, a termos em mente. E a chave hermenêutica, eu gosto da expressão chave hermenêutica, né? Os alunos na nossa matéria ouvem bastante essa expressão, chave hermenêutica. Para entendermos tudo isso, o que está acontecendo? Por que a pergunta que não quer calar dos discípulos foi essa? E por que a atitude de Jesus para com os discípulos, perdão, para com os gentios, foi um tanto ambígua? E por que, então, a resposta de Jesus foi aquela em Atos 1:8? Tudo isso, a resposta para tudo isso está aqui em Isaías, capítulo 49, versículo 6. Esse versículo, ele é chave. Esse versículo precisa ser grifado em todas as nossas Bíblias. Esse versículo é fundamental para entendermos missões, para entendermos a natureza missionária da igreja, para entendermos o nosso tempo, para termos o discernimento do que nós devemos fazer na pandemia, para entendermos, irmãos, qual vai ser o seu ministério depois que você se formar no seminário. Como líder, você vai tomar decisões, liderar conselhos de igrejas, lidar com orçamentos, lidar com o direcionamento de uma comunidade, de uma igreja, da igreja do Senhor. E tudo isso, a resposta para tudo isso está aqui, né? Isaías 49, verso 6. E o tema da mensagem na nossa devocional aqui na manhã de hoje, depois dessa breve introdução, é justamente essa. Qual é a missão da igreja nesses últimos dias? Qual é a missão da igreja nesses últimos dias? Essa é a pergunta e o tema da nossa mensagem. Isaías 49:6 nos diz o seguinte: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Vejam lá que, nos grifos que eu faço aqui no texto de Isaías, várias palavras ocorrem em Atos 1:6 a 8. A pergunta dos discípulos foi: Senhor, será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?
E a resposta de Jesus não é aquela satisfatória, não é mesmo? Não cabe a você entender, discernir os tempos, mas o que nós estamos fazendo é discernir os tempos, sim. Nós precisamos ter sabedoria para discernir os tempos maus, tempos de pandemia, tempos difíceis que vivemos, os últimos dias que vivemos. E nesse texto, então, é previsto pelo profeta um tempo onde Deus iria restaurar as tribos, restaurar, trazer de volta o remanescente das 12 tribos, restaurar completamente a nação de Israel. E aí aconteceria algo maravilhoso. Deus faria com que eles fossem luz para os gentios e a salvação até os confins da terra. É a mesma expressão usada por Lucas em Atos 1:8. Então vamos tentar entender o que está acontecendo no contexto geral aqui da palavra de Deus. A nação de Israel foi chamada, sim, para ser um povo da aliança. E o que significa ser um povo da aliança? Normalmente a gente tenta simplificar dizendo nós devemos exercer os 3 mandatos da aliança, o mandato cultural, social e o mandato espiritual. Muito bem, nós corremos o risco de minimizar e diminuir o escopo da aliança divina, porque quando olhamos dessa maneira, toda dissecada, destrinchada, a aliança passa a parecer algo do tipo: case-se, crie os seus filhos no Senhor, frequente uma boa igreja, não falte aos cultos exercendo o mandato espiritual, e no seu trabalho, seja honesto, um bom trabalhador, dê o seu dízimo, e de vez em quando, fala de Jesus para alguém lá e traz ele para a igreja. E viva o seu sonho capitalista, consumista. Isso é algo que nós não podemos negar que existe no nosso meio. Mas a aliança de Deus, ela é mais gloriosa. Ela, desde Éden, Deus chama e Deus cria todas as coisas para glorificá-lo, adorá-lo. E se a minha família, na escolha de uma noiva, isso não tem uma finalidade onde a glória a Deus, a adoração a Deus é o objetivo. Se no meu trabalho, se o trabalho ele é algo que me tira, de alguma maneira, do foco da adoração a Deus, tá tudo errado. E se eu experimento a verdadeira adoração a Deus, como poderia deixar de comunicar, de espalhar essa adoração a outros que não conhecem tamanha maravilha? Então a aliança de Deus é uma aliança gloriosa que foca a glória do Senhor. E o povo de Israel havia se ensimesmado ao longo da sua história, quebrando a aliança do Senhor. E a quebra dessa aliança se dá quando Salomão peca no casamento, no mandato cultural como rei e também no mandato espiritual. Mas o que acontecia na época de Salomão? O auge das missões transculturais aconteceu na época de Salomão. A rainha de Sabá, citada ali, é um exemplo apenas de todos os reis da terra que vinham se consultar com Salomão. E ali haviam, sim, conversões. A palavra no Novo Testamento, Jesus fala que aquela geração seria julgada pelos ninivitas e pela rainha do sul, se referindo à rainha de Sabá. No livro de Provérbios, nós temos provérbios escritos por reis pagãos. Agur e Lemuel são reis árabes que escrevem a palavra de Deus. Como isso é possível se não forem convertidos, inspirados pelo Senhor?
E quando isso aconteceu, foi na época áurea, quando Israel é tirado do Egito, conduzido pelo deserto, ensinado a ser um povo adorador, e aquela geração, na época de Davi, então, Deus dá descanso de todos os seus inimigos, e o templo é construído, e na dedicação do templo, Salomão faz a oração para o estrangeiro que vier aqui, ou lá da sua terra, orar voltado para esse tempo, ouve tudo os céus. E Deus atende essa oração. As nações, em caravanas, as multidões vêm conhecer a fama de Salomão, e não era a fama, a glória de um homem, a vaidade de um homem. Os seguidores e os likes e as curtidas de um homem. Sempre a fama de Salomão estava ligada à fama e à glória do Senhor, de Deus. E ali essas nações, muitas delas, não temos como quantificar o escopo, a dimensão, a abrangência do alcance do ministério de Salomão na primeira fase, no primeiro momento da vida dele, mas com certeza teremos uma surpresa quando chegarmos no céu. Mas por causa da quebra da aliança do próprio rei Salomão, o reino se divide em dois. 10 tribos vão para o norte. E a partir dali é uma espiral descente, é ladeira abaixo. O povo de Israel já não é mais uma nação de sacerdotes, essa luz para os gentios. Mas na promessa gloriosa, futura, que o profeta Isaías faz, que chegaria um tempo onde primeiro Deus restauraria as 12 tribos. E quando isso acontecesse, aí sim, novamente, Deus faria desse povo luz para os gentios. E é isso que está acontecendo no livro de Atos. A mesma ideia não está só em Isaías 49:6, mas em vários dos outros profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, em Ezequiel 36, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. E então aspergirei água pura sobre vocês. E a água aqui é o Espírito Santo, não é mesmo? A restauração não tem a ver somente com você expulsar os romanos. A restauração não tem somente com você ter uma autonomia, uma independência política. Mas o que foi prometido nos profetas foi o ajuntamento, a congregação novamente de todas as tribos. Então nós temos aí 3 fases. Primeiro chegaria o tempo da salvação para Jerusalém nos últimos dias. E essa é a pergunta que os discípulos fizeram. Será este o tempo? O tempo? Será este o momento prometido, os últimos dias prometido, onde o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E aí em Isaías 49 diz que haveria essa inclusão do povo de Deus. Olha só a abrangência dessa profecia. Para você é muito pouco ser o meu servo. Israel ainda estava capturado ali no seu etnocentrismo, na ideia de que eles eram mais dignos, merecedores de algo. Pessoas abençoadas pelas promessas de Deus, mas o propósito de Deus não é somente para a nação de Israel. É muito pouco a minha bênção, a minha abundância somente ser para você. É muito pouco. Era para todos.
E é isso que vai se cumprir aqui. Também se faz necessário entendermos o papel dos 12 aqui, então. O número 12, irmãos, não é coincidência. Por que 12 discípulos escolhidos a dedo por Jesus Cristo? Porque os 12 são o paralelo, eles são a continuidade das 12 tribos. Tanto é que quando Judas comete o suicídio, vemos a eleição de Matias para que aquele lugar vago seja ocupado. Não poderia ter 11, não poderia ter 13, eram 12. Porque há essa continuidade acontecendo das 12 tribos. E de uma certa maneira, por que Jesus passa 3 anos exercendo seu ministério e não, por exemplo, um único ano? É porque Jesus estava restaurando as 12 tribos na figura dos apóstolos. É a continuidade e a descontinuidade. As 12 tribos iniciariam agora os últimos dias com a igreja representando o ajuntamento escatológico de todo o Israel. E isso deveria começar com os 12 ali. Nós somos amilenistas. Cremos que Israel foi substituído pela igreja. E o preparo que Jesus faz com os 12 é para que essa resposta, a essa pergunta que os próprios discípulos fizeram, seja respondida. E os samaritanos? Os samaritanos, eles têm um lugar especial, especialmente no Evangelho de Lucas, não é mesmo? E também no ministério de Jesus, mas com uma certa distância. Jesus não permite que os seus discípulos entrem na cidade dos samaritanos, naquele envio 2 a 2, mas ele tem um encontro com a mulher samaritana. Ele permanece em Samaria, em Sicar, ensinando, pregando ali para os samaritanos. Quem são os samaritanos, afinal de contas? São as 10 tribos que, na época de Roboão e Jeroboão, se dirigiram ao norte e permaneceram com essa idolatria instituída. O grande pecado de Jeroboão consistia em ter ali um culto paralelo. E essa é a pergunta que a mulher samaritana fez para Jesus. Aonde é o lugar correto da adoração? É em Jerusalém ou é ali em Samaria? Nós sabemos bem a resposta. O Evangelho de Lucas é o único que traz a história do bom samaritano. O Evangelho de Lucas é o único que menciona que dos 10 leprosos, aquele que voltou para agradecer era um samaritano. Você consegue imaginar, conhecendo um pouco do contexto histórico dos tempos de Jesus, que judeus e samaritanos poderiam virar uma única família novamente? Você consegue imaginar essa situação? Irmãos, humanamente era impossível. Mas é isso que precisava acontecer. Samaritanos, as 10 tribos, separados ali. Essa restauração precisava acontecer para que a restauração seria a pré-condição para que os judeus, para que o povo de Deus, agora a igreja, fosse luz para os gentios. Há alguma coisa obstruindo, há alguma coisa impedindo para que esses façam e cumpram o seu mandato missionário, a grande comissão de ser luz para os gentios. E o que faltava acontecer? Essa restauração. E essa restauração aconteceria na medida que
essa divisão marcada por guerras civis, marcada por culto prostituído aos ídolos, marcado por miscigenação, por todo tipo de profanação e impureza cerimonial, tudo aquilo ser deixado de lado e haver ali a unidade. E é isso que vai acontecer então. Quando nós olhamos aqui a própria estrutura do livro de Atos, é muito interessante a sequência seguida do verso 8. A sequência é: sereis minhas testemunhas em, primeiro, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a sequência. E é isso que o livro de Atos vai seguir na sua organização dos capítulos. Então, nos primeiros 7 capítulos, a missão está acontecendo em Jerusalém e na Judéia. Só que algo acontece no capítulo 8. Depois da morte de Estevão, os discípulos todos eles são dispersos, e um dos discípulos, na verdade um diácono, Filipe, prega para os samaritanos. E quando ele prega a esses samaritanos, eles se convertem. E isso é um fato tão importante, um divisor de águas, um marco fundamental, que Pedro e João, a liderança ali da igreja, dos 3 íntimos de Jesus, são chamados, enviados para ver o que está acontecendo. E quando eles chegam lá, algo maravilhoso acontece. Sobre os samaritanos também desce o Espírito Santo. O que aconteceu aqui? O capítulo 8 de Atos, ele é esse marco onde a separação histórica milenar entre samaritanos e judeus, o muro que separava ali vai ser ruído. Esse obstáculo que impedia que as missões aos gentios, a luz para os gentios fosse iluminada, vai ser arrancada. E olha só o que vai acontecer na sequência do texto no livro de Atos. Logo na sequência que os samaritanos se convertem, no capítulo 8 ainda, o primeiro gentio se converte, que é o oficial eunuco. Na sequência, você tem no capítulo 9 o chamado de Paulo, o apóstolo, para os gentios, e na sequência ainda Pedro, que é o representante ali da igreja, tem aquela visão do lençol com os animais impuros, Deus falando mata e come, e ele não entende nada, e logo que ele desperta daquela visão, os mensageiros de Cornélio o chamam, e Cornélio se converte. Sobre ele, um gentil, desce o Espírito Santo. É Isaías 49:6 se cumprindo. Ou seja, quando os discípulos perguntam para Jesus, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar? A resposta foi sim, absolutamente. Vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesses últimos tempos, então, nesse momento escatológico que nós vivemos, 2 aplicações aí. A necessidade de uma unidade. Em tempos de polarização, em tempos onde irmão acusa outro irmão em público, nós precisamos de unidade pelo Evangelho. Segundo aspecto importante, é o momento escatológico que nós vivemos. Irmãos, uma das coisas que nós ouvimos tristemente de pastores é que missão transcultural, isso é uma grande bobagem, isso é uma coisa que é um grande desperdício de recursos. Afinal de contas, nós temos tantas necessidades aqui no Brasil. Que mentalidade mais mesquinha!
Que mentalidade mais apequenada do poder do Espírito Santo e do reino de Deus. Simonton se reviraria do seu túmulo se ele ouvisse isso, porque Simonton, quando partiu ali e veio para o Brasil, os Estados Unidos, grande parte do oeste americano ainda era uma terra de ninguém, sem evangelho. O momento escatológico é esse, onde Cristo restaura as 12 tribos nos seus discípulos e inclui-nos, gentios, para sermos o povo de Deus e novamente nos dá a comissão que o povo de Israel tinha recebido em Êxodo 19. Eu tirei vocês do Egito, para quê? Para que vocês sejam uma nação santa de sacerdotes para os gentios, para as nações, para que em vocês, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Esse é o momento escatológico que nós vivemos. É o momento de evangelizarmos, é o momento de não escondermos a luz, mas colocarmos ali no topo, no alto da cidade. Esse é o discernimento que nós precisamos. Ministerialmente, irmãos, a boa teologia conduz à prática. E daqui a alguns anos, os irmãos estarão ali tomando decisões. E a sua decisão, ela tem que ser teológica em tudo. Na escolha de cânticos, em como você vai aplicar os seus recursos financeiros, pessoais, em tudo você. E o aspecto importante aqui que se abre diante de nós é o momento que nós vivemos. Deus chama a cada um de nós para sermos fiéis na sua grande comissão. Sim, há necessidade no nosso país, sim, há necessidade na nossa cidade, mas o nosso chamado, ela tem que ser global, por causa do momento escatológico que nós vivemos. Jesus fala, não é para vocês saírem de Jerusalém até que sejais revestidos de poder do alto. E quando eles são revestidos desse poder, começando em Jerusalém, eles deveriam levar esse evangelho até os confins da terra, cumprindo essas profecias gloriosas deixadas pelos profetas do passado. Esse foi o primeiro ponto da mensagem. Desculpe se estou avançando um pouco o tempo, já passaram aí 40 minutos, mas eu vou ser mais breve nesse segundo ponto. O versículo seguinte, então, Atos 1:8, nos ensina um princípio, é o princípio de simultaneidade. A construção grega ali, ela dá um ensinamento precioso a nós. Quando ele diz que nós devemos ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, normalmente, muitos pastores, muitos líderes, na tomada das suas decisões estratégicas em relação a investimentos, plantação de igrejas, tendem a pensar que Atos 1:8 é uma ordem paulatina, é uma sequência. Primeiro você começa em sua Jerusalém, e depois parte para a sua Judéia, seu país. Se Jerusalém seria a cidade ou o bairro onde está a nossa igreja, Judéia seria o Brasil, nosso país, e no Brasil nós temos aí 9 grupos menos alcançados pelo Evangelho, rincões, cidades do interior, sem igreja, sem Evangelho. É triste, irmãos. Eu ontem mesmo fui visitar uma irmã doente com câncer terminal, ela mora no interior, ela está na casa de um filho que mora no interior, e a cidade inteira sem Evangelho reformado. É triste. Aqueles irmãos lá, sem pastores, ovelhas sem pastores. O Brasil, sim, tem necessidades. Devemos pregar
no nosso país. Samaria, os que sofrem discriminação, talvez, os inimigos do evangelho, os ateus, socialistas, também precisam do evangelho. E os confins da terra, cerca de 5.000 etnias que nunca sequer ouviram o evangelho. E aí, normalmente, nós olhamos para essas áreas da missão de forma sequencial. Olha, nossa igreja é pequena, é uma plantação, uma congregação, nós temos aqui 30, 40 pessoas. Vamos começar com o nosso bairro. E aí, quando nós tivermos mais recursos, crescermos aí para 100, 200 membros, a gente passa a olhar para as necessidades do nosso país, e aí, quando a gente tiver uns 200 membros, a gente passa a socorrer ali os mendigos, os drogaditos e outros que são esses excluídos pela sociedade, que requerem uma atenção e investimento grande, e finalmente, quando a nossa igreja estiver lá com um ministério robusto, maturidade, com finanças tranquilas, aí a gente passa a adotar um missionário da APMT, fazendo missões, participando da missão transcultural. Parece que isso é algo razoável, mas, irmãos, isso não é bíblico. Porque a Bíblia nos ensina esse princípio de simultaneidade. Ele não é progressivo. A construção no hebraico aqui, perdão, no grego, é da utilização dessa conjunção grega kai, né, interligando todas essas 4 áreas. Mas da maneira como ela foi construída, os melhores exegetas dizem isso daqui não tem a ver com progressividade, mas com simultaneidade. E, irmãos, os nossos tradutores, eles foram primorosos ao traduzirem o Kai, os 3 Kais interligando aí, não simplesmente como Jerusalém, vírgula, Judéia, vírgula, Samaria e confins da terra, que seria a ideia de progressividade, uma conjunção apenas aditiva, não. O Kai, os usos do Kai, ele pode servir de diversas formas, ele pode ser epesegético, ele pode ser um Kai objetivo, um Kai subjetivo, e o Kai aqui, ele tem essa finalidade, e os nossos tradutores colocaram da seguinte forma: o que eu grifei aqui não estaria ali no original se apenas a gente pegasse literalmente o Kai e traduzisse com uma vírgula ou com um E conjuntivo apenas. Mas olha só que primazia. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ideia de simultaneidade, ela está de forma fiel na tradução que nós temos na língua portuguesa, na Revista e Atualizada, na NAA, enfim. Isso tem que nos chamar para a fidelidade. Não importa o tamanho da sua igreja, da sua congregação, nós devemos ser simultâneos nas 4 áreas da missão. Devemos sim focar em Jerusalém, mas olhar para igrejas e congregações que estão no Nordeste, em outras regiões. Devemos sim olhar para os menos favorecidos, os excluídos, e também você pode juntar ali um cofrinho com ofertas para missões. Pode ser R$50, R$100 que seja por mês. Mas o importante é que aquele missionário em terras distantes vai contar com mais uma igreja orando por ele, intercedendo por ele, em parceria. Não se trata aqui de dinheiro, irmãos. Em nenhum momento a Bíblia fala que é com dinheiro que a gente faz missão, com recursos, mas é no poder do Espírito Santo. Quando nós focamos apenas na nossa Jerusalém, nós estamos dizendo assim para Deus: Deus, espera um pouquinho, porque a gente ainda está imaturo. Espera um pouquinho, Deus. Faz vista grossa para o fato de eu ser 75% infiel na tua obra. Se contenta, Senhor, com apenas 25% da minha fidelidade. É isso que eu estou dizendo. Não, a palavra nos chama nesse momento escatológico, nesse momento onde
O mundo clama por trabalhadores na seara. Que sejamos fiéis. Que sejamos fiéis. Eu termino com uma estratégia, então, né? Quanto seria a porcentagem ideal de você aplicar nessa última área, na área de missões transculturais até os confins da Terra? Existe um estudo por um grupo de acadêmicos que chegaram a uma porcentagem de recursos financeiros e de recursos pessoais ideal que, se a igreja aplicasse essa porcentagem, já seria o suficiente. Quem chutaria aí 10% dos recursos e dos recursos humanos? Quem chutaria aí 1%? 0,5%? Não. Nesse índice, né, nesse index de mobilização, o número ideal que esse grupo de estudiosos chegou é 0,1% dos recursos. 0,1%. Se a sua igreja investisse 0,1%, se cada crente investisse 0,1% dos seus recursos para missões transculturais, seria o suficiente. Mas quer dizer então que a gente não investe nem isso? Não, não investe nem isso. Em termos de ofertas, 0,1%, se a gente pega aí todos os crentes, o ideal seria R$10 por mês. Põe um cofrinho lá, R$10 por mês seria o suficiente para que os missionários tivessem o seu apoio financeiro. R$10 por mês. Sabe qual é a média hoje das ofertas para missões transculturais? 50 centavos. Cada crente, se a IPB tem 1 milhão de crentes, a gente soma aí e tal, faz as contas, dá 50 centavos, um pouquinho mais que isso. Tá? Em termos de envio missionário, a nossa IPB tem cerca de 200 missionários transculturais, numa denominação que tem 1 milhão de crentes. O índice aqui, esse index, mostra que a fidelidade seria quando você chega a 0,1%. Quanto que é 0,1% de 1 milhão de crentes? 1.000 missionários. Se a IPB quer ser fiel, eu estou usando a IPB como apenas um exemplo, o caso aqui, para o nosso estudo, se a IPB fosse fiel em missões transculturais, ela teria hoje 1.000 missionários e não 200. Estamos um pouquinho atrasados. Estamos melhores que outras denominações, mas estamos atrasados um pouco. Na prática, se você tem 10 igrejas com 100 membros, um presbitério, e cada igreja colocasse R$1.000 por mês, e dessas 10 igrejas com 100 membros, viesse dali um jovem casal se dedicando para o trabalho missionário, ele teria R$10.000, e essas 10 igrejas com 100 membros, ou seja, 1.000 membros, trariam o 0,1% aí. Uma igreja com 1.000 membros precisaria enviar um missionário para a gente estar dentro desse índice ideal. Tá? Mas a gente está longe disso, irmãos. O que acontece? Eu vejo que existe uma falta de cultura missionária no nosso meio. Pastores não entendem a importância e não têm o discernimento do momento escatológico que nós vivemos. Sim, os recursos são escassos. Sim, o dólar está alto. E uma série de coisas. Mas, irmãos, eu nunca vi uma igreja sendo fiel a Deus faltando qualquer coisa. Eu queria, então, desafiar os irmãos que no futuro serão pastores e tomarão as suas decisões. Eu os conclamo, baseado na palavra de Deus, na exposição da mesma, sejam fiéis.
Não se apequenem. Sejam fiéis, sejam ousados. Ah, eu vou perder o meu galardão, mas eu vou falar da nossa igreja aqui. A nossa igreja, desde que ela foi plantada e organizada há 2 anos atrás, tem consistentemente investido 40% de todos os seus recursos para missões. Nós não temos 100 membros, mas temos 2 congregações próprias, 15 missionários parceiros, quem nós sustentamos parcialmente. E esse ano nós vamos aumentar ainda mais, mesmo com a arrecadação que caiu na pandemia, e pela fé nós vamos fazer um orçamento mais ousado ainda. Queremos chegar nos 50%. Esse é o nosso ideal. Seria o nosso ideal. Por quê? Não é 0,1%? É. O ideal seria 0,1%, mas tem tantas igrejas que não fazem o 0,1% que outras igrejas precisam compensar. De novo, eu não falo isso para me vangloriar, mas apenas como um desafio de como isso é, sim, possível. A nossa igreja tem menos de 100 membros. E Deus tem feito tantos milagres, coisas assim primorosas. E os desafios, irmãos, a vivenciarem isso nos seus ministérios. Os desafios a serem fiéis à palavra de Deus, ao princípio de simultaneidade, a terem esse entendimento, esse discernimento dos nossos tempos. Não é hora de retroceder. O mundo anseia pela pregação do Evangelho. O Brasil tem tanto a contribuir com o Evangelho lá fora. O Evangelho e a eclesiologia lá fora totalmente bagunçada. Liberalismo, secularismo invadindo todo tipo de prática missionária. Irmãos, eu falo com conhecimento de causa, a igreja brasileira é um gigante dormente, tem um potencial, o nosso meio reformado tem tanto a contribuir, mas falta-nos esse entendimento, esse discernimento. Sejam fiéis e Deus vai abrir as portas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade.